Oi, 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 pessoal. Tudo bem? Lígia Márcia aqui. Estamos meditando no livro de Efésios. Hoje vamos meditar em dois versículos do capítulo 1. É o 9 e o 10. Presta atenção. Eu vou ler o 8 só para a gente contextualizar, né? Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Aí entra o 9, que é o que nós vamos meditar hoje, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nossa, foi demais hoje. Gente, olha, eu vou te falar. A plenitude dos tempos é exatamente isso, é essa tão grande salvação. Se todos os dias nós pararmos para pensar e meditarmos na tão grande salvação, a gente não tem aflição, porque nós estamos ancorados numa tão grande salvação, tão grandiosa, tão estupenda, tão magnífica, tão poderosa, que se a gente parasse para pensar nisso, a gente não tinha aflição de espírito, viu? Então vamos lá, gente, vamos começar. Nossa, é lindo demais isso aqui, meu Deus, é muito lindo, é muito lindo, é muito lindo, estou apaixonada. Vamos lá. Então, o que fala aqui? Começa dizendo que desvendando-nos o mistério. Desvendar, né? O que é desvendar? O que é desvendar? Vamos ver aqui. Desvendar é tirar a venda dos olhos. Eu contei para vocês, não sei se vocês já viram lá nos vídeos de trás, na minha conversão foi assim. Eu tive muito conflito por causa de religião. Eu ficava dividida entre a Bíblia e a minha religião. E, na verdade, eu tinha uma venda nos olhos que literalmente me impedia de ver toda a verdade, né? E essa venda nos olhos me trazia muito sofrimento, porque eu ficava confusa, eu tinha a sensação que eu estava traindo Deus se eu lesse a Bíblia. Eu ouvi de pessoas até que estudar a Bíblia demais deixava a gente doida. Antigamente eu escutava isso, gente, eu escutei. Escutei de autoridade religiosa. Então, e houve um momento que eu não suportava mais carregar esse peso, o que eu fiz? Parei tudo que eu estava fazendo, entrei no meu quarto e falei, quem pode me dar a resposta é só Deus. Eu vou entrar aqui e eu falei com o Senhor, ajoelhei na beirada da minha cama e falei, Senhor, só vou sair daqui quando eu tiver a resposta da sua boca, porque eu já procurei a resposta de todas as maneiras e ninguém tirou, ninguém conseguiu me desvendar o mistério, o conflito, a dor. E aí, não demorou, foi rápido. Parece que eu senti que alguém entrou no quarto e simplesmente fez isso aqui, ó. Desvendou. O que é desvendar? Tirar a venda. Inclusive, a palavra desvendador é tirar da dor, porque traz luz, traz compreensão. Deus que me perdoe, olha, para quem não está acostumado a viver, né, para quem enxerga, colocar uma venda nos olhos, só que isso aqui, a gente está falando não dos olhos físicos, são dos olhos do coração, os olhos da alma, os olhos do entendimento, os olhos da razão, né? Os olhos da compreensão. Então, algo tampava a minha visão. E foi isso, né? Desvendar o mistério da sua vontade é exatamente isso, né? Fala
que cada vez que alguém se converte, o que é converter? É entender o plano, a proposta, né? Então, cada vez que alguém se converte, essa venda é tirada, o mistério é desvendado, revelado. Então, desvendar é o quê? Tornar patente ou manifesto, dar-se a conhecer, revelar, passar a conhecer as razões ou os motivos. Sinônimo é descobrir algo secreto ou ignorado. Era ignorado. Eu tinha uma explicação à luz da minha razão, não à luz da razão de Deus. Que essa é que conta, em termos de salvação, principalmente. Né? Então, apurar, descobrir, desenredar, tirar daquele embaraço, né? Esclarecer, resolver, solucionar, divulgar, expor, manifestar, mostrar, revelar. Né? Então, o desvendador, a etimologia da palavra é desvendar mais dor. Então, ele desvenda a dor. Então, imagina o conflito que eu estava vivendo. Eu estava vivendo em dor, era o sofrimento. Eu contei essa história nos vídeos passados, mais de uma vez. Né? Então, qual que é o mistério que foi desvendado? Ai, meu Deus, isso aqui é algo... Quando eu pensava em mistério desvendado, eu pensava que era tipo assim, olha, Deus, desde os primórdios, desde a criação do mundo, desde que o homem desobedeceu, ele vem num processo de se revelar ao homem de uma forma misteriosa até chegar à plenitude dos tempos e ele se revelar pela pessoa de Jesus Cristo. Faz sentido. Só que hoje eu tive um entendimento da minha revelação nos olhos do coração, né? Revelação de Deus isso para mim. Foi um sentido assim mais profundo. Então, quando Deus desvendou, tirou a venda dos meus olhos, ele revelou para mim o que para mim era mistério, que eu não tinha entendimento. Ele esclareceu, ele clareou, ele acalmou meu coração, ele desvendou minha dor, me tirou do estado de dor, porque ele trouxe paz que excede a todo entendimento. Então, ainda hoje, ouvimos muito sobre Jesus morreu na cruz para me salvar. Então, é um plano que para nós não é desconhecido. O cristianismo no mundo inteiro prega isso, né? Porém, essa frase, essa palavra, esse conhecimento sem entendimento à luz do Espírito é um mistério oculto que leva para outra conotação. Quando eu penso em Jesus morreu na cruz e o sofrimento dele, eu vejo mais como alguém digno de pena do que como um rei, do que como o Senhor dos Senhores. Então, enquanto eu o vejo como alguém que sofreu por mim, só o mistério não foi desvendado para mim. Né? Então, muito pelo contrário, a gente coloca Jesus numa posição. Enquanto o mistério não é desvendado, mistério é mistério. E o mistério é revelado, gente, de forma muito individual. Olha que coisa linda. Só compreendemos o mistério quando é revelado a nós de forma individual. Foi o que aconteceu comigo naquele dia, que eu senti que Deus entrou no quarto e fez isso. E eu tive a resposta, o esclarecimento que a resposta não estaria em nenhuma religião, e sim na palavra de Deus, e eu compreendi a profundidade do sacrifício de Jesus. Ele havia saído da cruz, porque ele ressuscitou, ele não estava mais crucificado. Aquilo foi uma coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, indelével, marcante, tanto é isso, foi há mais de 40 anos. E eu lembro com riqueza de detalhes. Eu me lembro com riqueza de detalhes daquele momento. Eu lembro quando eu entrei no quarto, eu lembro quando eu saí. Antes de entrar no quarto, eu conversei com a minha irmã, falei com ela, eu preciso de uma resposta de Deus. Então, eu vou entrar no meu quarto, não me interrompa, porque eu só vou sair de lá quando Deus responder. Ela olhou para mim,
Ainda o mistério ainda não tinha sido revelado para ela, falou, tudo bem, beleza, ok. Daí, quando eu saí do quarto, eu falei com ela, compreendi. É interessante como que a gente testemunha, né, tão logo a gente. Então, esse mistério revelado não é revelado, né, sabe? Enquanto o mistério não é desvendado, nós nem conseguimos compreender a Bíblia. Sabia? Que a gente não consegue compreender o contexto da história do homem e da própria Bíblia, porque eu só consigo compreender a Bíblia depois que esse mistério for desvendado. Porque Jesus foi e deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o consolador, é o que comunica o que está no coração de Deus direto para o coração do homem, tá? Então, para eu compreender a Bíblia, todo dia quando eu vou meditar, a primeira coisa que eu faço, eu peço ao Espírito Santo que ilumine os olhos do meu coração, para eu enxergar além da mera letra. Porque isso, meu Deus, conforta a minha alma num nível sem precedentes. Eu preciso disso todo dia para viver. Isso é vida para mim, né? Então, eu preciso que esse mistério seja desvendado. E isso aconteceu, deixa eu ler o versículo que eu escrevi aqui para não pegar a Bíblia está desmanchando. Desvendando o mistério de sua vontade, como? Segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Meu Deus do céu. Então, o mistério foi desvendado pela ação do Espírito Santo. Nos traz a revelação, o desvendar da dor, né? A dor de não conhecer o plano, a dor de não experimentar, porque conhecer de ouvir falar, a gente conhece, mas só se torna real quando a gente experimenta. E segundo o beneplácito de sua vontade, significa, lembra que a gente falou sobre beneplácito lá atrás? Deixa eu ver o que eu trouxe de volta aqui. O beneplácito é o quê? É sobre uma boa intenção, beneplácito, quer dizer, foi uma ação tomada em conjunto antes da fundação do mundo pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês estão percebendo que eu estou sempre repetindo sobre essa ação lá antes da fundação do mundo, porque está escrito aqui, né? Então, quando ele fala que, olha só, ele fala, peraí, gente, que é muita coisa maravilhosa, muita coisa maravilhosa. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito de sua vontade, que propusera em Cristo. Propusera. Aí você vai ver esse verbo propor, né? Terceira pessoa do pretérito mais que perfeito do indicativo. É um verbo irregular, né? Ele é um verbo irregular, e ele é, eu propusera, tu propuseras, ele propusera. Então, eu propusera em Cristo. Ele propusera, ele, Deus, propusera, né? Em Cristo. Então, isso é do verbo propor, propor de proposta, né? O que é uma proposta? Deus apresentou uma proposta. Ele elaborou um plano e apresentou uma proposta. Ele propôs isso em Cristo, na pessoa de Jesus. O que é Jesus nessa história? É o que veio executar o plano elaborado antes da fundação do mundo. Então, a proposta propor apresentar, oferecer, sugerir, aconselhar, expor, prometer, determinar, intentar, objetivar. E a palavra proposta vem do latim proponere, né? Por que é um verbo irregular? Porque não se encaixa nos modelos fixos de conjugação verbal, né? Não se encaixa nos modelos fixos de conjugação verbal. Então, propuseram em Cristo é porque Cristo foi o que planejou o plano antes da fundação do mundo. E aí vem a coisa mais linda, que fala o seguinte: para Deus voltar a se relacionar com o homem, como era no Éden, né? Que era o jardim de delícias, ele propôs o quê? Olha aqui, olha, presta atenção, eu vou ler de novo.
desvendando-nos, ou seja, tirando a venda dos nossos olhos, esclarecendo, iluminando os olhos do coração, o mistério de sua vontade. Por que é mistério? Porque para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso que o Espírito Santo me tire as vendas, a venda dos olhos. E só quando me tira a venda dos olhos eu consigo compreender essa palavra que está tudo aqui. Nada ficou fora aqui. O que está aqui é suficiente para o que nós precisamos para entender esse plano. Olha só, que nós estamos falando do plano de salvação desde o primeiro versículo do capítulo 1 de Efésios, que é a ideia central da Bíblia, é a salvação. É tão grande a salvação. Então, o mistério é esse. O mistério revelado é aquele momento em que o Espírito Santo vem tirar a venda dos meus olhos e eu consigo compreender, não à luz da razão, não à luz do cognitivo, é à luz do Espírito Santo. Revelação, iluminação nos olhos do coração. Isso é individual. Você pode saber que Jesus veio ao mundo para salvar. Você pode conhecer o plano, mas se você não experimentar, o mistério fica oculto ainda para você, para nós. É preciso experimentar desvendando os olhos. E ele propôs em Cristo, olha o versículo 10. Ele propôs isso na pessoa de Cristo, porque foi Jesus que executou. Como? De fazer convergir, convergir para ele tudo, tanto as coisas do céu como as da terra. Aí eu olho aqui para aquela janela que eu falo para vocês, já falei outras vezes, que na altura dos meus olhos eu vejo um monte de prédio, mas quando eu levanto os olhos eu vejo o céu. Então, aqui me diz que esse convergir nele, né? Jesus é o centro de todas as coisas, tanto as coisas do céu como as da terra. Então, significa que as coisas da terra podem me afligir, que a comunhão que eu tenho, o meu DNA corrompido tem comunhão com as coisas da terra. Mas só que Jesus está aqui também, na pessoa do Espírito Santo. Então, o fazer convergir, tudo vai direcionar para ele, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas, capítulo 1 de João, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Está entendendo porque Jesus é o apogeu, o centro de tudo? E que não tem como você colocar outra coisa no lugar de Jesus? Que ele é o único mediador e intercessor, porque ele veio cumprir esse plano, experimentando na própria pele a natureza humana. Então, só ele consegue interceder. Nenhum homem pode salvar outro homem, por mais que ele tenha tido uma vida digna. Vida digna é uma consequência de quem serve a Deus. Eu tenho que ter uma vida, devo ter uma vida digna, irrepreensível. Você também deve ter. Isso é uma consequência natural de quem conhece a Deus. Não é mérito de alguns, é consequência de quem é separado, de quem foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, esse convergir todas as coisas, tanto do céu como a da terra, mas quando foi isso? Aí fala, na dispensação da plenitude dos tempos. O que é dispensação? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Dispensação é um trabalho ou missão que visa a aplicação do plano divino em favor da humanidade. Veja, troque miúdos aí, troco, adoro. Existem 7 dispensações, são 7 tempos que o homem viveu e que em todos esses tempos, né, nós estamos no 6º, por isso que estamos vivendo nos tempos do fim, nós estamos no 6º. Todos esses tempos ou períodos que o homem viveu, de alguma forma Deus vinha e se revelava e se mostrava. E essas dispensações são 7. A primeira é a inocência, foi lá no Éden.
quando o homem vivia não ignorante ao burro, ele era e é inteligentíssimo, mas tanto é que ele deu nome a todos os animais. Mas o estado dele de inocência era de conhecimento do bem e do mal. Então, a dispensação da inocência foi no Éden. Daí veio a dispensação da consciência. A partir do momento que o homem tomou consciência do bem e do mal, ele foi seguir o rumo da sua própria história. E aí a maldade se multiplicou num nível em que Deus falou assim: eu vou procurar um justo na terra, se tiver, eu vou salvar. E ele não encontrava, até que encontrou Noé. E ele falou: Noé, você vai construir uma barca. Isso não é a história da carochinha, gente. Pode pensar que é. Enquanto você não tiver os olhos desvendados, você vai achar que é a história da carochinha. Mas a profundidade que tem por trás disso, só com os olhos desvendados você consegue enxergar. Só a luz do Espírito Santo. Então veio o dilúvio. Porque Deus falou com Noé: Noé, você vai construir uma arca gigante, você vai trazer para dentro quem aceitar a sua palavra, que é o que está acontecendo hoje de novo, não vai ser outro dilúvio, né? Mas vai ser do jeito de Deus. A gente sabe pela Bíblia. A maldade humana se multiplicou no nível, então Deus mandou Moisés pegar todos os animais em pares, né? E o homem desdenhava e debochava de Noé, como se faz hoje, né? Como se faz hoje. Tanto é que tem um versículo no Novo Testamento que fala que a vinda do Filho do Homem, quando Jesus voltar, porque ele vai voltar lá na outra dispensação, que nós vamos chegar lá, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas não vão ouvir, vão continuar vivendo no seu estado de miséria, com a maldade se multiplicando, e de repente vai ser surpreendido, assim como foram surpreendidos aquele povo. Então, a consciência que o homem do bem e do mal levou o homem a proliferar o mal no nível em que Deus falou: não suporto mais. E começou do zero, literalmente, começou do zero com a família de Noé. Daí já tinha nora, sogra, filho, né? Provavelmente casaram-se entre si, isso aí é mistério, não vou entrar nesse mérito. Daí veio o governo humano. O governo humano foi quando o homem falou assim: quer saber? E Deus falou que era para multiplicar e encher a terra. Né? Então era para quê? Para expandir, para espalhar, povoar o mundo. Né? E aí o homem falou: não, nada disso, nós é que vamos mandar nesse mundo. Nós vamos construir uma torre que vai chegar até o céu, a Torre de Babel. Então o governo humano trouxe o quê? Eles falaram: não vamos nos separar, vamos ficar unidos e nós é que comandaremos. O que Deus fez? Não é assim que funciona. Meu projeto, meu propósito, propusera em Cristo, o que ele propusera em Cristo antes da fundação do mundo, é que o mundo crescesse e se expandisse. Crescei-vos e multiplicais. Então, quando os homens tentaram construir uma torre para centralizar o poder na figura do homem, né? O que Deus fez para espalhar esse povo? A proposta de Deus, o que ele propusera em Cristo, nunca será frustrado. Então, o que ele fez? Confundiu as línguas. Sabia que só existia uma língua na raça humana? E que a confusão de línguas veio ali? O que é a confusão de línguas? Os homens começaram a conversar entre si e não se entendiam. Então, várias línguas, um falava uma língua, outro falava outra. Então, eles tiveram, para poder se entender, porque ninguém vive sem relacionamento, sem se entender, eles tiveram que procurar as pessoas que falavam a sua língua. Foi ali que foi dividido em línguas, né? Ali surgiu a necessidade de se falar línguas diferentes. A proposta original de Deus é que não houvesse isso, mas quando o homem interferiu e quis fazer uma torre para subir até o céu, né, na pretensão de ser igual a Deus e de controlar, né, o governo humano, Deus confundiu. Eles foram obrigados a sair daquela torre porque não se entendiam. Não tem como viver junto quem não se entende, gente. Não tem como. E aí foi espalhado. E aí a proposta original venceu. Propusera em Cristo a expansão a partir de línguas. Né? Aí veio
A promessa é outra dispensação. Ó, vamos falar as dispensações: inocência, consciência, governo humano. A outra dispensação é a promessa. A promessa veio na pessoa de Abraão, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Através do filho de Abraão, que veio por um milagre, porque Abraão já era velho, Sara já era velha, não tinha condição de ter filho. Essa promessa Deus deu e assim, na cabeça do homem demorou a cumprir, mas na verdade veio na hora certa. Só que Sara, né, no meio do caminho, falou: Abraão, o negócio é o seguinte, meu filho, daqui não vai sair, não. Eu te aconselho, ó, muitas vezes a mulher dá bom conselho, mas muitas vezes ela dá mau conselho. Qual o resultado desse conselho de Sara? Eu te aconselho a ter um filho com a escrava, né, a Agar, que era a escrava, e Abraão foi e obedeceu, porque o homem obedece, viu? Te falar. Obedeceu e teve um filho com Agar. Porém, como Sara não tinha filho e Agar tinha um filho que chamava-se Ismael, né? Os ismaelitas, que são originários, que são os árabes, viu? Essa escrava começou a desdenhar, a esnobar, porque ela era mãe do filho da promessa. Aí Abraão teve que mandar essa mulher para correr, porque o plano original de Deus era Sara. Aí tem detalhes, né? Vai lá ler o livro, está lá no livro de Gênesis, você vai entender. Ok, então logo depois, ou não sei quanto tempo depois, Sara teve Isaac. Isaac, sim, era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa, que é de onde se origina o povo judeu. E aí vocês veem, a guerra entre árabe e judeu vem disso. Ismael são os árabes, judeus são os filhos de Isaac. Né? Preste atenção na severidade de né, uma quebrada de lei ou de obedecer ao comando de Deus, o que deu. Né? Então, eles viveram durante muito tempo esperando nessa promessa. Daí veio Isaac, daí de Isaac veio Jacó, os filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, e assim foi aquela promessa, né? Daí veio a lei. A lei foi dada por Moisés. É outra dispensação. Né? Moisés, conduzindo o povo no deserto, no livro de Êxodo, recebeu do Senhor as leis. O que eram leis? Leis que mostravam a crença, ou melhor, a existência de um só Deus, que o mundo já estava todo bagunçado de novo. Né? O povo, a própria necessidade que o homem tem de ter um Deus fez com que ele criasse Deus para si, e Deus tinha escolhido aquela nação de Israel para levar ao mundo a crença monoteísta. E os árabes acreditam que eles são esse escolhido para levar a crença monoteísta, que na cabeça deles é Maomé é o profeta, né? E Deus é Alá. Nem vou entrar muito nesse mérito, não, mas eles também acreditam firmemente que eles são. No entanto, a partir de Israel também, a promessa, né, e a lei vieram. A maneira que Deus criou para comunicar ao homem a crença no monoteísmo e principalmente que o mundo não era um lugar para você fazer tudo que dá na sua cabeça. Que existia alguém a quem eles deveriam prestar contas. Então, ele trouxe leis, regras, às vezes pareciam muito duras, mas era necessário para imprimir essa ideia de que havia um Deus. Espero que esteja sendo claro. E aí, gente, ok. Vamos lá. 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessa e lei. E agora nós estamos nessa dispensação, que é a da graça. A graça manifestada na pessoa de Jesus, que ele propusera em Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós estamos vivendo o momento da graça. Jesus veio, pagou todo o preço, derramou sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. É isso que Moisés mostrava lá na lei, para mostrar uma tipificação de como seria a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos
fala exatamente da vinda, do estabelecimento do reino de Deus na terra, na pessoa de Jesus. Morreu e ressuscitou. Nós estamos vivendo esse tempo da graça. Gálatas 4:4 diz assim, 4-5, e vindo a plenitude dos tempos, plenitude, que era o pleroma de Deus, aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo, estava ali agora, se tornando real, se efetivando, e vindo a plenitude dos tempos, enviou Deus seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Remir os que estavam debaixo da lei. A lei era pesada, gente. A lei não era fácil, não. E saiba que os judeus não saíram, não entraram nessa graça porque recusaram a pessoa de Jesus. Porque tinha que estar dentro do padrão religioso deles. Até que foram eles que crucificaram Jesus. Mas aí, posso te falar? Se eles não tivessem recusado, não tinha chance para nós, porque nós fomos enxertados por causa disso, porque eles recusaram, então Deus, nós, os gentios, né, fomos enxertados e fomos adotados, porque eles recusaram. Então, nós estamos vivendo, através de Jesus Cristo, o tempo da graça. A graça fala de manifestação abundante da glória de Deus na terra. Gente, com tudo que está acontecendo na terra, ainda está bom demais, porque o Espírito Santo ainda está aqui. Porque vai chegar o dia que ele vai se ausentar. Aí vocês vão ver o que é desgraça juramentada. Eu não vou estar aqui. Aquele que compreendeu o plano não vai estar aqui, será tirado. Acredite, no arrebatamento. Quando Jesus vai voltar e buscar os seus, os separados, né? A sua eclésia, a sua igreja. Quando eu falo de igreja, eu não falo de uma igreja específica. Eu falo sobre aqueles que corresponderam ao plano. Aqueles que se tornaram templo do Espírito Santo. Eu não estou falando de religião. Deixo muito claro. Então, presta atenção. Nós estamos vivendo no tempo da graça. E a última dispensação é o milênio. No milênio fala de 1000 anos, quando Satanás será lançado no inferno, porque a ação do mal aqui é por causa da ação dele. E Cristo vai reinar na terra junto com a gente. Como vai ser, eu não sei. E vai ser na terra. Eu tenho muita curiosidade de saber como que vai ser, porque nós teremos um novo corpo, que quem já morreu, né, vai ser ressuscitado, do mesmo jeito que Jesus foi ressuscitado. E a Bíblia fala que nós teremos um corpo glorioso. Mas eu nem quero entrar nesses detalhes, eu só quero falar. Eu dei uma explicação rápida sobre cada uma das dispensações, para vocês entenderem por que a gente pode falar que a gente está nos tempos do fim, porque nós estamos vivendo o tempo da graça. É a sexta dispensação, e são 7. Só falta uma. Está às portas, tá? Uau! E aí, quando ele fala de plenitude, eu quero trazer só mais uma reflexão para a gente terminar. A palavra plenitude no grego chama-se pleroma. E vindo a plenitude dos tempos, enviou Deus seu Filho. Então, o Filho é o pleroma de Deus na terra. É a plenitude de Deus na terra. E como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e correspondemos, quem correspondeu ao plano original de Deus, que ele propusera em Cristo, que ele fez aquela proposta, né? Como a gente correspondeu, a gente também é pleroma, porém numa dimensão menor. Um exemplo para poder explicar, porque é complicado falar assim. Digamos que pleroma é o oceano infinito, que é aquela quantidade, aquele volume de água que pode ser calmo, mas pode ser aterrorizante, que você pode sentir paz e segurança, mas você pode sentir temor. É o pleroma de Deus, todo aquele oceano. E nós seríamos como, sei lá, um baldinho, um recipiente, onde a gente vai lá e pega um pouco. Foi desvendado o mistério,
a plenitude dos tempos veio, e eu sou, na minha medida que eu posso suportar, porque meu corpo humano não suporta a plenitude e a glória de Deus, mas como nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós experimentamos, eu experimento na Terra, o pleroma de Deus. Então, é ir naquele oceano, que é a fonte inesgotável, e encher o nosso balde. O que nós vamos encher é para a nossa subsistência. Então, aí eu vou abrir só um parênteses rápido. Quando eu estou doando de mim o que é para a minha subsistência, eu estou ressecando, porque o que está aqui é para a minha subsistência. O que eu vou doar de mim? O que está transbordando. Porque o que está aqui dentro é o que eu preciso. Vou pegar uma vasilha maior. Ó, aqui dentro, o que está aqui dentro é para a minha subsistência, para a minha sobrevivência. Eu não posso tirar de mim para dar para o outro. Eu tenho que tirar do que está sobrando, porque o que está aqui dentro é a minha porção diária. Está aqui, ó, é a minha porção diária. Ó, olha aqui. Pleroma, isso aqui é o grande oceano. E isso aqui é a minha busca da porção diária. Pode imaginar o quanto isso aqui é pouco. Eu peguei 2 versículos hoje. Agora, a quantidade de versículos que eu tenho aqui para desfrutar dessa plenitude. A plenitude é essa graça que nós estamos vivendo, esse tempo de graça. Para eu conhecer e desfrutar do pleroma de Deus, eu preciso ir lá e encher o meu balde nesse oceano todo dia. E na minha medida, na medida que eu suporto, que é cabível na minha natureza corrompida, eu encho o meu balde e sobrevivo. Não vou lhe dizer sobrevivo, porque sobreviver parece... Mas vivo da plenitude na minha medida da sua graça. De todas as coisas. Então, convergir para ele, que ele que executou o plano. Todas as coisas. Tanto as coisas do céu como as da terra. Ele reina no céu e reina na terra através de nós. Quando nós estamos preenchidos com sua plenitude. Coisa maravilhosa. Entender isso, pegar uma máscara mais pesada. Ó, aquela eu ainda consigo, se eu forçar a barra, eu consigo ver sombra. Essa eu não vejo nada. Pode ser que você esteja com essa venda aqui, que você consegue ver sombras, mas você não tem a clareza, não é desvendado, o pano está ali, te impedindo de ver. Então, é possível ver com clareza. Porque quando você vê através de um pano, você não vê, você supõe. E ver é para ver com os olhos de Deus. 7 dispensações. Inocência no Éden. Consciência no dilúvio. Governo humano, Torre de Babel. Promessa, Abraão. Lei, Moisés e a lei. Graça, morte de Jesus, ressurreição. E milênio é quando Jesus voltar, prender o inimigo, tirar ele da terra. Aí sim a gente vai conseguir reinar com ele, porque enquanto o inimigo de Deus estiver aqui, meu amigo. Então, tipo assim, não é uma questão de disputa entre Deus e o diabo. A palavra de Deus diz que a chave do inferno está nas mãos de Jesus. Quando Jesus venceu a morte, ele tomou a chave. A chave estava na mão do inimigo. Né? Que ele é o autor da morte, assim como Deus é o autor da vida. Então, não é uma questão de disputa de poder de igual para igual. Quando Jesus venceu, ele tomou essa chave. Ah, então, por que ele atua? Porque nós correspondemos a ele, meu amor. Porque quando a gente corresponde a Jesus, ele não atua. Ele até tenta, mas ele não atua. Ai, meu Senhor, muito obrigado. Ai, meu Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor tirou a venda dos meus olhos.
porque eu consigo compreender a palavra por causa disso. Te amo, meu Senhor. Muito obrigado pela sua morte na cruz. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado por iluminar os olhos do meu coração, me fazer compreender ao ponto de me levar a corresponder ao seu plano. Porque até a correspondência ao seu plano eu preciso do Senhor, porque se o Senhor não tirar a venda dos meus olhos, eu não consigo corresponder ao seu plano. Porque o Senhor tirou a venda dos meus olhos e eu correspondi ao seu plano por causa disso, por causa disso, eu consigo compreender essa palavra e receber essa porção diária todos os dias. Que traz paz, que gera confiança, que gera vontade de viver, que gera uma coisa chamada esperança. No mundo de hoje, nós estamos vivendo com a probabilidade muito maior de perder a esperança do que de ter. Mas quem tem esse Senhor e tem os olhos desvendados, o desvendador desvendou e me tirou do estado de dor e me faz compreender, à luz do Espírito Santo, aquele que comunica entre Deus e os homens, a sua verdade. Obrigado, meu Senhor, por essa carta de amor. Gente, leve isso aqui para a vida. Um beijo. Até o próximo vídeo.